finalzinho, o Garro, hein? Primeiro dele com a camisa do Corinthians, empata numa cobrança de falta espetacular, mas que contou também com a descrença do Everton, né? O Everton falou, não, essa aqui não vai entrar. Entrou, meu amigo. Não foi na bola como deveria. E o Corinthians arranca um empate, a gente fala empate heróico. Porque realmente o professor Celso Zelt está com a gente aqui, Bertozzi também, Jean Oddi e o Breiler Pires. Realmente, prof, do jeito que estava a coisa se encaminhando, parecia que o Palmeiras ia passear em Barueri. Que coisa, hein? Olha, William, boa noite a você, aos companheiros, a todos, todas que nos assistem. Vou te dizer uma coisa. Quando a gente fala que o futebol permite certas coisas, geralmente a gente está no campo da teoria. Né? Sim. Em tese, antes mesmo desse clássico, Palmeiras favorito absoluto. Durante quantos minutos desse clássico? 70 e tantos minutos do clássico. O Palmeiras pode arredondar para 80. Totalmente absoluto. Acontece a expulsão do Cássio. E é aquela coisa que a gente fala muito envolvendo o corintiano, adora isso, né? Essa história da mística, das coisas que acontecem, do peso. Não se pode contar só com isso na vida. Mas o torcedor tem todo o direito de comemorar o que aconteceu hoje contra um grande rival que, pelo que foi o jogo, deveria ter goleado e acaba empatando com, na verdade, o Corinthians com 2 homens a menos, porque o Cássio tinha sido expulso e, na sequência, o Yuri Alberto sai com uma contusão, parece até que séria, né? Então, do ponto de vista do Corinthians e do corintiano, amanhã é dia de muito meme, de isso é Corinthians, de nunca duvide do Corinthians, aquela história toda. Do ponto de vista do Palmeiras, isso não pode acontecer, né? Eu acho que a cara do Abel demonstrou isso, por mais que se justifique pelas mudanças, e eu acho, essa é uma velha tese minha, com essas 5 mudanças no futebol, isso descaracteriza muito o jogo. O Palmeiras se descaracterizou demais, o Corinthians até melhorou o seu rendimento naquele fim, com as substituições, mas o que aconteceu foi muito mais coisa do futebol, eu digo da entidade de futebol, do que do jogo de futebol que a gente assistiu hoje, né? Quando é que você vai contar também que um goleiro do tamanho do Everton, né? Ele vai... Aliás, o Cássio, para mim, falhou no primeiro gol, mas o Everton também falha. A partir do momento que ele vai na bola, no meio do caminho, ele muda a decisão dele. Quer dizer o quê? Top de vista. Gustavo Henrique foi o melhor goleiro em campo. O melhor goleiro em campo, porque Gustavo Henrique não tomou gol. Até porque o Raniel evitou que ele tomasse um gol. Olha a história dele. Isso no final ainda do teve jogo. isso. Meu Deus do céu, ainda teve essa dose de emoção. Jean, me explica aí o que aconteceu com o Palmeiras, pelo amor de Deus. Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite, companheiros. Pois é. Bom, primeiro acho que o Celso foi perfeito, né? É um roteiro que talvez só o futebol permita, porque existem outros esportes em que viradas improváveis acontecem, mas vou citar o tênis, por exemplo, né? Você sabe que tem um match point que ele pode dar uma vitória para um tenista, mas você sabe que se aquele game for vencido pelo outro, o tênis às vezes muda tudo de uma hora para outra. Sim. No futebol, você olhando para como foi esse jogo, para como estava a partida, para a quantidade de gols que o Palmeiras desperdiçou mais uma vez, né? Esse é um problema recorrente. E o Abel tem falado disso toda vez que toma os empates no finalzinho dos jogos. É a 3ª vez já que isso acontece, né? O time segue invicto, mas toma sempre empate no final dos jogos. E toda vez que isso aconteceu, o Palmeiras tinha perdido muitas chances de gol. Não foi diferente hoje, como disse o Celso, poderia ter goleado. E aí, aqueles roteiros espetaculares que só o futebol propicia, porque quando estava 1-0, você ainda fala, se não matar o jogo, né? Aí o Palmeiras faz 2-0. Aí todo mundo imagina, acabou o jogo, né? 2-0 com a chance do Corinthians conseguir. Aí, o Corinthians acha um gol, mas logo na sequência tem o seu goleiro expulso, fica com um jogador a menos, o Yuri Alberto se machuca e o Corinthians fica com 2 jogadores a menos. E aí, para tornar tudo mais espetacular e mais improvável, o Everton falha feio, né? Porque foi uma falha feia, foi pior do que a falha do Cássio. Eu também achei. Eu também acho que a falha do Cássio aconteceu, mas enfim... Ele desistiu do lance, Ele desistiu do lance, tirou a mão e deixou a bola entrar. Basicamente foi o que aconteceu. E depois, ainda no final, o Gustavo Henrique, coitado, ia tomando um baita frango. E aí o Raniel salva em cima da Anitta. Assim, é uma loucura. Eu acho que para o Corinthians acaba sendo muito importante, porque ao invés de ser goleado, o time segue invicto com o seu treinador.
né? E convenhamos. Tinha perdido os 2 clássicos, né? Era a última tentativa. Exato, pela primeira vez não perde um clássico, mas vem numa sequência de 2 vitórias, continua invicto com o seu treinador, quer dizer, isso de alguma maneira ajuda, dá moral, empolga o torcedor, acho que do ponto de vista anímico, mais do que da questão da pontuação, é algo muito relevante para o Corinthians. E o Palmeiras, acho que mais do que as falhas no final, os gols sofridos, o Palmeiras precisa parar de perder gols, porque isso tem sido uma constante nos jogos que ele ganha e nos jogos que ele empata. Impressionante. Você falou aqui da pontuação, né, Jean? 10 pontos, é isso, né? A Inter de Limeira tem 2 jogos a menos, vai jogar agora. Aliás, começou o jogo da Inter, está com 13 pontos, Mirassol já está com 14, são 4 pontos a mais, e o Bragantino com 15 e tal. Ainda está um pouco difícil para o Corinthians essa segunda posição. Mas dá uma moral, hein, Bertozzi? Dá uma moral pro time que até pouco tempo atrás, 3 pontinhos só, jogando mal, ninguém acreditava no Corinthians, uma bagunça e tal. De repente, 2 vitórias e esse empate heróico, com a cara, né? O carimbo do Corinthians ali, né? William, boa noite. Boa noite a você, companheiros, fãs de esporte.